boa tarde. Boa noite! O papo de hoje é entre mãe e filha. Sejam bem-vindos ao meu canal. Essa daqui é a minha filha Bianca e vamos contar para vocês a nossa experiência aqui no Japão desde o dia que nós chegamos. Bianca veio com 6 anos e eu vim com meus 22 aninhos. Foi a primeira vez que eu viajei de avião na minha vida. O máximo que eu tinha ido de ônibus, né? O máximo que eu tinha ido foi para Goiás, que são umas 12 horas mais ou menos de viagem de São Paulo. E foi maravilhoso, eu amei, gente, andar de avião. Nossa, por mim eu vivi em cima do avião. Não, dentro, na verdade, melhor dentro do avião, né? Eu amo viajar de avião e peguei logo uma viagem internacional, horas de voo. Foi maravilhoso. E você, Bianca? E também, né? Não tinha viajado pra lugar nenhum de avião na vida. Eu nem pra... Quase nada, só pra onde a avó morava, né? É, que foi de busão, né? Foi de busão. De busão. Enfim, conta pra mim, assim, quando você chegou, o que você sentiu na hora que você pisou no Japão? Você consegue lembrar isso? Eu me lembro que o dia que a gente tinha... Acho que não era no dia que a gente veio pra cá. Eu lembro que tava nevando. Eu lembro que eu fiquei... Quando eu vim primeira vez também tava nevando. Aí depois eu conto essa eu parte. lembro que eu fiquei muito assim. Como fala? Deslumbrada com a neve. Deslumbrada, isso. Deslumbrada com a neve. Que é uma coisa que não tem no Brasil, né? Então, depende, de alguns estados as pessoas acham que neva. Não, foi incrível pra mim. Hoje já, tipo, a gente tá tanto tempo aqui, então é chata a neve. Mentira, já. A gente ainda se admira. Não é verdade? É que neva tanto que a gente enjoa já. É, porque a gente mora aqui no estado que a gente mora, neva um pouco demais da conta, sabe? Não, claro, igual Hokkaido, né? Mas neva bastante aqui. É um dos lugares que mais neva, né? É, aqui neva bastante. Então, meio que a gente, assim, nos primeiros dias, ai, que maravilha, tá nevando! Nossa, neve! Na segunda semana, que ódio, essa neve não vai embora, não aguento mais. É assim, gente, a primeira experiência com a neve é, assim, incrível. Depois você vai pegando um pequeno ódio, entendeu? Principalmente quando você dirige, quando você tem que andar na rua. Não é fácil não é? E até o ombro a neve, né? Tem vezes que fica muito. Não adianta você colocar bota entre a neve. Exatamente. Quando eu cheguei, eu lembro, quer dizer, não tava nevando no dia. Mas no dia seguinte eu acordei e aí o pessoal que também tava vendo, algumas pessoas estavam vendo a neve pela primeira vez. Porque a gente chegou e ficou, tipo, num apartamento, todo mundo que tinha chegado, assim, junto comigo pela agência, era mais ou menos uns 4 casais tinha. E a gente alguns que estavam ali estavam vendo neve pela primeira vez, inclusive eu. Aí o que eu fiz? Abri a janela, pus a mão pra fora e fiquei... Que coisa maravilhosa, meu Deus, os flocos de neve caindo. Eu lambia. Eu lambi, porque eu queria saber que gosto tinha neve. Eu também. É gelo. Gente, não tem gosto de nada, é água, tá? Mas eu queria saber, gente. Gente, era incrível. Gente, meu Deus, coisa mais linda quando você vê a neve. Mas enfim, continuando, Bi, conte mais sobre a sua experiência. E também, você também era igual a mãe, não falava nada, né? Nem bom dia. Eu sabia Ohayou, que eu Sayonara, que é tchau. Eu só conseguia encontrar com a pessoa e sair de fora. O resto nada, né, mãe? Foi. E você demorou um pouquinho pra entrar na escola, mas quando entrou? O seu primeiro dia, você consegue lembrar? Foi traumatizante? Foi legal? Eu não me lembro Como muito. Foi? Mas, tipo, eu não entendia o que o povo falava, então eu me sentia em outro mundo, né? Porque você assim, tava. Não, foi difícil porque eu ia era um grupo pra ir pra escola. E é um pouquinho estranho pra mim. Porque, pra quem não sabe, aqui no Japão, as crianças têm um ponto de encontro e vão todas pra aquele mesmo lugar. E um adulto, que geralmente é alguém do bairro,
leva essas crianças até a escola, vai conduzindo, ajudando elas a atravessar a rua. Isso acontece no Shogaku, que o Shogaku é um ensino fundamental. E a mesma coisa acontece na hora de voltar. Então, para Bianca era estranho, porque eram pessoas completamente desconhecidas para ela, não conhecia ninguém. Então era bem esquisito, né, filha? Era. E você, mãe? Ai, Esse é o meu Deus. primeiro dia. Bem, meu primeiro dia eu fiquei, como eu já falei, num apartamento com vários casais, mas a gente já veio conversando desde que saiu do Brasil. A gente veio sentado todo mundo meio que perto. E a coisa que eu mais gostei no avião foi a comida. Eu queria comer mais, eu acho que eles servem pouco. Eu acho que tem pouca comida. Eu gostei muito da experiência, né, de conhecer as pessoas. E alguns que estavam ali também viajando pela primeira vez, nunca tinham saído do Brasil. E foi muito legal. E a gente foi pra esse apartamento. E primeira vez eu fui meio dura, né? Não tinha muito dinheiro, ainda com passagem financiada. Eu lembro que um casal, ele comprou um pacote de pão. Eu amo esse pão até hoje, que é aquele pão fofinho, como chama? Chocopan. Chocopan. Eu amo esse pão. Eu lembro que foi o primeiro pão que eu comi aqui no Japão. Ele é um pão fofinho. E Pão de forma, né? é um pão de forma, porque aqui o pão de forma não é que nesses pão que vende no Brasil, que vende de pacotão. Vende de pacote com 6 fatias, no máximo 8. A maioria é tudo cortado já. Já também. vem cortadinho, né? Igual é pão de forma do Brasil. E é uma delícia. E a primeira vez que eu comi aquele pão, foi muito bom. Então, gente, pra mim tudo era maravilhoso. Eu fiquei num estado chamado Mieken, que é um estado pequeno, até, né? Quer dizer, é um estado grande, mas assim, não tem interior, igual é onde eu moro, né? Não tem muita coisa. Mas eu gostei muito, assim, eu ficava deslumbrada com tudo que eu via, E morei um tempo lá, mas eu ganhava salário miséria, entendeu? Eu trabalhava que nem uma condenada e ganhava muito pouco, mas pra gente aquilo era muito dinheiro. Porque a gente convertia. Esse é um dos problemas que quem chega aqui no Japão não pode fazer. Se você ficar convertendo, você acha que você ganha muito. Só que se você for ver um refrigerante, por exemplo, você vai ver que é absurdo de caro. Então, não cometa este erro de ficar convertendo. Porque eu ganhava 750 a hora, eu e o meu antigo companheiro ganhávamos a mesma coisa. A gente achava que ganhava uma fortuna e era uma miséria, entendeu? E eu trabalhava pra caramba, até às vezes 1 hora da manhã e 6 horas da manhã eu tava de pé pra ir trabalhar de novo. Eu trabalhava pra caramba e ganhava muito pouco. 21 anos atrás, gente, eu tô tudo isso no Japão, credo. 21 anos atrás era muito pouco, gente, muito pouco, de verdade. E aí a gente foi pegando as malícias e se juntando com as pessoas certas, né? Que manjava dos Paranauê, né? Então levou a gente pra Kanazawa, que é um estado próximo daqui. E daí eu fui morar lá e fui ganhar bem mais, né? Eu já ganhava 900, mas nossa, pra gente foi uma fortuna, tava rico, entendeu? Muito dinheiro. Enfim. Mas assim, E aí eu conheci mais outras pessoas, né? E a gente foi começando a se adaptar melhor pelas coisas. A gente morava num... E antes, quando eu morava em Mieken ainda, a gente... algumas coisas que eu me admirei quando eu cheguei no Japão. Uma delas foi... Quando falava Irashaimase, eu achava o máximo que falava Irashaimase quando chegava. Aí o que eu fazia? Eu respondia Irashaimase. Gente, o que é Irashaimase, Bianca? Bem-vindo à nossa loja. Eu falava também pra pessoas, bem-vindo, eu achava Irashaimase pra você também, entendeu? Porque eu achava que tava me cumprimentando e na verdade só estava, né, falando porque, né, seja bem-vindo. E tipo, gente, eu achava que eu tava sendo educada, né? Mas enfim. Daí que eu fui pra Kanazawa, conheci mais pessoas, aí as coisas foram ficando mais fáceis. Hoje em dia, as pessoas têm tudo no celular. Naquela época, não era bem assim, não. A gente tinha nave, não existia apenas nos carros, mas igual a gente tem hoje no celular, não tinha. E tradutor também. Então, não tinha como eu ficar traduzindo no celular. Então, tinha que se virar com tudo. Você pegava... E quantas vezes eu me perdia? Não sabia voltar pra casa.
Quantas vezes Jura? alguém me falava, Lidiane, tem um shopping não sei aonde. Aí eu catava minha bicicletinha, partia o shopping. Eu não achava nem o shopping e também depois eu não achava o caminho de volta pra casa, porque não tinha nave. De bicicleta, mãe? De bicicleta. Depois eu vou contar no final do vídeo, fica até o final. Eu vou contar umas experiências que eu tive aqui no Japão e a Bianca também vai contar um pouquinho de situações engraçadas que a gente viveu aqui. E você, Bianca, me conta assim, como foi o seu primeiro dia de aula sem entender absolutamente nada? O meu começo foi pra comer. Eu não conseguia segurar o hashi. Ai, pior, eu Me esqueci lembro. de dar uma aula, né, pra você, de como segurar um hashi. Eu não conseguia nem segurar o hashi. Tinha um professor que ele me ensinava. Ele vinha até na minha sala pra me aprender. E você ficou numa sala separada depois. Conta essa parte. Tinha uma sala que eles ensinavam para as crianças que vieram de outros países, né? Aí eles ajudam no lado da língua, ajudam no lado do estudo, porque a gente tem que aprender o japonês e ainda por cima seguir, ir junto com as crianças, aprender a mesma coisa. Então foi muito difícil. Eu lembro. E eu sentia vergonha porque todas as outras crianças ficavam na sala normal, estudando todo mundo junto. Só que eu teria que ir em outra sala para mim primeiro aprender o japonês. Tanto que eu sentia vergonha, até a quarta série eu já aprendi o básico, eu consegui seguir a aula. Aí com isso eu já não fui mais, porque eu sentia vergonha de ir lá. Eu lembro que eu cheguei pra... Como ela me falava que se sentia constrangida de ir pra essa sala e ter que ficar tendo aula... tipo, na verdade, assim, a escola agia muito bem com isso. Só que acabava tirando a criança da sala e ela acabava perdendo matéria, né? Só que pra ela, que não sabia falar nada, era uma coisa boa, porque pelo menos ela estava aprendendo alguma coisinha, palavras, pelo menos para tentar entender alguma coisa na sala de aula. A Bianca todo ano reclamava que ia para essa sala, todo ano. Então um dia eu falei assim, quer saber? A Bianca vive reclamando, ela já tá na quarta série, já tá indo pra quarta série. Quer saber? Eu vou ligar lá e falar que ela não precisa mais ir pra essa sala, porque fica tirando, ela fica perdendo matéria, né? Já sabe escrever um pouco, já sabe se comunicar. Em um ano a Bianca aprendeu, na verdade, né? Então eu falei, quer saber? Vou ligar pedindo pra ela sair mais, não fazer mais parte disso. Foi a surpresa. Liguei, aí falou, não, mas a Bianca não vai mais nessa sala. Eu falei, oi, como assim? A menina de atitude, teve atitude primeiro que a mãe. Foi lá e falou, não vou mais na sala e não foi mais. E eu chocada com a minha filha, que ela já nem tava indo lá e eu indo pedir por ela. Né, filha? Foi. Mas tem que ser assim, tem que ter atitude mesmo. Se não tá legal, se já tava se virando, já não tinha mais necessidade, né? E tava perdendo tanta coisa, né? E tava indo bem, graças a Deus, aprendeu rápido. Vou contar um pouquinho pra vocês como que a Bianca aprendeu. Quer dizer, eu não, quem vai contar é ela. Sim, eu aprendi muito o japonês, muito mais conversando. É lógico que tinha aula, a gente já tinha, só tem japonês. Então eu tenho que aprender japonês, não adianta eu ir pra aula sem saber, né? Acho que eu precisava usar isso pra minha vida, né, filha? Também. Né? Mas é que como Constrangida agora. Mas como tinha aula, era meio à força eu aprender. A minha mãe, ela... por acaso, eu sou sua mãe, graças a Deus, obrigada. Ela sempre pegava o CD que tem anime, que é desenho, né? Tinha o Doraemon, né? Uns desenhos famosos daqui, que é mais ou menos da minha idade. Eu Na tinha época, 7 anos, mais ou menos. Aí ela me dava, eu sempre via. E como é tudo em japonês, eu aprendi um pouco. Aí isso aí também me ajudou muito. Só que tinha um problema que, só com desenho não deu pra mim aprender. Só conversando com as pessoas é o sotaque. Tá certo o jeito de falar. Isso. O sotaque é uma coisa que até hoje, às vezes, eu passo vergonha. Você pode aprender escrevendo, pode aprender, vendo as coisas, mas quando você fala, não sai do jeito que você quer. E ainda muito mais quem, tá muito tempo em outro país e vem um pouquinho maior pra cá, dá pra você ver que é estrangeiro, o jeito, só pelo sotaque.
Então é muito difícil. Porque estranho. vocês veem que a Bianca ela não tem nada de cara de estrangeira. Então só pelo sotaque eles ficam sabendo que ela é estrangeira. Então foi uma coisa muito difícil. Porque tem muitas palavras que são iguais, mas o sotaque é diferente. Então é uma coisa que só você conversando com a pessoa, com alguém, com o japonês de verdade, você aprende e muitas vezes eles mesmos falam, você quis dizer isso, né? Aí a gente vai aprendendo de pouquinho a pouquinho. Porque só escrevendo, só escutando não adianta, você tem que falar. Senão você não aprende. Esse eu acho que, primeiro, que me falta força de vontade. Tudo bem, me condenem por isso, eu aceito. Porque eu não aprendo japonês. Eu não sei, tem uma barreira entre eu e o japonês, entendeu? Eu fico querendo aprender, escrever hiragana e katakana. Conheço, tenho um conhecimento vasto de kanji, que tipo uns 10 mais ou menos. De 3.000, quase 4.000. Não, isso aí é só o que você aprende no Shogaku, 4.000. Ainda tem que aprende quando fica maior. Então eu já perdi a esperança. Eu acho que nessa vida eu não aprendo mais não. Sério, perdi a esperança, joguei a toalha, desisto! Mas eu tenho esperança que um dia eu consiga formular uma frase inteira, sem precisar de ajuda. Eu acredito, Senhor, eu sei que um dia eu vou conseguir. Mas enfim. Bem, estamos aqui hoje. Bianca tem 17 anos, 11 anos no Japão. Eu 22 anos já, 21 anos que eu tô no Japão. Fez em fevereiro 21 anos, porque hoje eu tenho 43 anos. E estou muito feliz, não pretendo voltar pro Brasil tão cedo. Gosto de morar aqui. Portanto, sim, gente, me cobrem. Eu vou me esforçar para aprender o japonês. Eu vou me esforçar. Tá precisando. Você é minha filha, você me respeita. Já cansei de ser tradutora. Olha, agora a gente vai contar pra vocês um pouquinho de coisas que a gente viveu aqui, que foram assim, engraçadas, situações engraçadas, situações um pouco difíceis também, que a gente viveu por conta de não falar japonês, por conta de ser estrangeiro, e a gente se coloca nesse lugar assim, né? De tipo, eu sou estrangeiro e acaba, é por isso que fez isso, e nem sempre, às vezes é nossas atitudes mesmo que fazem causar esses constrangimentos, essas coisinhas que a gente acaba passando. Vou começar pela Bianca. Conta pra mim, assim, algumas coisas que você passou que, tipo, foram engraçadas. Depois nós partimos pra parte pesada do negócio. Assim, coisas que foram engraçadas. Tem umas duas, mais ou menos. Tem uma que tem na escola, eles dão comida, né? Na hora do almoço, é da escola mesmo. Aí eu lembro que tem uma comida que eu não como, que se chama natto. Eu também não gosto. É muito fedido. É fedido, mas o gosto não é muito pelo gosto. Ele é gosmento e tem um cheiro muito forte. Então muita gente não gosta, mesmo japonês. Então eu lembro que uma vez eu comi com umas crianças mais velhas. Só que eu não queria comer de jeito nenhum. Aí eu lembro que uma menina mais velha escondeu no arroz. Eu não comi. E eu chorei, eu lembro. Só que quando eu era pequena, eu achava que quando eu estivesse na 6ª série, eu ia comer toda a comida. Tipo, eu consegui comer tudo. Eu achei que eu ia ser uma adulta. Mas não foi essa coisa. Até hoje eu não gosto de tomate, não gosto de natto. É normal, a gente, né, como ser humano, tem coisas que a gente não gosta de comer, não tem jeito, não adianta forçar. Eu não como natto de jeito nenhum. Só se me amarrar e não tiver nenhum jeito de eu virar minha cara, mas ainda assim, se botar alguma coisa pra abrir minha boca e tudo, mas caso contrário, eu não como natto, acho muito fedido. Mas o gosto não é ruim. Gosmento. E é bom pro corpo. Mas tanta coisa boa pro corpo que é muito mais gostosa de comer. Eu prefiro não comer natto. Vai, conta mais. Aí tem uma outra coisa que quando eu era bem pequenininha, acabando de chegar pra cá, eu só sabia o básico mesmo. Só quando você encontra com a pessoa, você consegue falar.
Eu lembro que uma vez eu tava brincando com umas meninas que são brasileiras também. Eu lembro que uma delas me chamou de vaca, que significa essa burra, sua. Burra, idiota, Mas não é né? tipo. Talvez, Não é um jeito que você fala muito mal. Quando é criança é um jeito de xingar, mas quando você tá grande assim, nem tanto. a gente fala meio pra brincar, sua vaca, sabe? Sua burra, né? Como se fosse assim, você é burra. Mas não de um jeito, quando é adulto, não é de um jeito... não é um jeito pesado. É que tudo depende de como você usa, né, a palavra, né? Eu acho que isso aqui, como eu não sabia que era uma palavra que, tipo... Entre essas na brincadeira, eu entendi que ela me chamou de vaca. Eu lembro que eu fui chorando na mãe. Quando eu cheguei Foi no banheiro. Quando eu cheguei em casa, eu fiquei triste. Não, você ligou pra mim. Eu liguei? Você ligou. Ela ligou pra mim e falou assim, mãe, a tal pessoa me chamou de vaca. Eu falei, oi? De vaca? E eu tava trabalhando. Eu fui no banheiro, liguei pra mãe dela, porque é aquela mãe protetora, né? Como assim, vaca? Aí eu peguei, fui no banheiro, liguei pra mãe da menina. Eu falei assim, olha aqui, a sua filha ofendeu a minha filha, chamando ela de vaca. E, tipo, na hora, eu não liguei, eu não assimilei que poderia ser vaca, né? Aí que ela pegou e falou assim, será? Minha filha não costuma falar esse tipo de palavra, né? Ela era evangélica, menina, né? Ela falou assim, não costuma falar esse tipo de palavra. Aí, que veio um constrangimento em mim, que eu falei, puta, pior que pode ser vaca. Mas aí, eu mantive a pose de que estava certa. Aí eu olhei assim, não, mas ela... Não é, olha, porque se ela falou isso pra minha filha, eu não aceito. Você conversa com a tua filha, ela não me perdoa, me desculpa, né? Eu vou conversar muito educada, né? Vou conversar com ela, porque se ela falou isso mesmo, não aceito isso também, né? Aí depois que eu desliguei o telefone, eu falei, meu Deus do céu, talvez a menina chamou ela de vaca e eu tenho que vergonha. E realmente a menina tinha te chamado de vaca, né, Bianca? Pois é, Bianca quase, né, causou uma briga por causa do vaca. E você, mãe? Vixe, Vixe! Ai, tem inúmeras coisas. Quando eu cheguei no Japão, gente, uma coisa que é muito legal aqui é que as pessoas descartam coisas muito boas, joga fora, assim, coisas que é ótima para uso. E quando a gente chega, quando eu cheguei, no caso, eu só tinha um futon e uma panela de arroz, não tinha mais nada. Então, eu queria mobiliar o meu apartamento. Daí eu conheci uma gangue, não foi uma gangue, Aí eu conheci um pessoal que saía na madrugada catando lixo, né? Porque sempre, 2 vezes por mês, as pessoas fazem o descarte de coisas que que são lixos, que é TV, aparelho de som, essas coisas. Meu Deus, primeira vez que eu fui, fiquei deslumbrada. Gente, hoje eu penso, que eu fiz? Peguei um colchão e eu trouxe na bicicleta, parecia... Como? Eu enrolei o colchão e coloquei no garupa, parecia um avião. Eu tava quase pra levantar voo, sabe? Com aquele colchão amarrado na minha bicicleta. Então eu trouxe um colchão, porque eu queria dormir muito num colchão. Não aguentava mais dormir no chão. Então eu trouxe um colchão. Aí depois eu arrumei uma TV. Da outra vez que eu fui no lixo, aí tipo, e a gente trocava lixos, entendeu? A gente trocava os lixos. Nossa, achei um som da hora. Aí dava, aí às vezes eu não funcionava a fita, mas também não usava toca CD, né? Às vezes só escutava rádio mesmo. Daí, porque as pessoas descartam às vezes coisas que estão boas, mas às vezes que tem algum defeito, né? Então, aí, um micro-ondas. Eu tinha um micro-ondas, ele era micro-ondas e forno. Nossa. E forno, eu peguei do lixo. Aí sempre tinha um que arrumava uma coisa boa e ele já tinha, aí ele passava pra mim, que a gente passava, ia passando pro outro. E nisso eu mobiliei minha casa toda, gente. Mobiliei tudo só com coisas do lixo. Só com coisas do lixo. Foi muito, 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 muito...
Hoje em dia não pode. Ah, gente, hoje em dia, quer dizer, nunca pôde, né? É. Na verdade, eu era uma dorobô aqui, eu roubava e eu nem sabia, porque você não pode ficar pegando coisa do lixo e levando pra sua casa, gente. Isso não pode. E eu só descobri isso depois, né? Que eu já tinha cometido vários roubos, entendeu? E eu não sabia. Sério, gente, que vergonha. Isso não pode, tá? Então, ó, pra quem tá chegando aí no Japão, não faz isso. Eu fiz isso, mas é ilegal, tá bom? Enfim, mas eu era uma pessoa inocente, nem japonês eu sabia falar. Então, na minha cabeça, eu nunca cometi delitos, entendeu? Enfim, isso, daí quando eu fui para uma fábrica em Kanazawa que fazia chicote de carro, que é tipo, que faz o airbag, eu fazia airbag. Então faz toda a fiação do carro. Eu trabalhava nessa linha. E tinha uma japonesa que, sério, gente, ela tinha um ódio, assim, de mim. Ela não gostava de mim, sério, de verdade. E a vingança dela era me enfiar a serviço. E eu, por minha vez, a minha vingança era dar conta do serviço. Hoje eu sei que eu fui uma idiota, entendeu? Porque ela tirava o serviço de todo mundo pra dar pra mim, né? Então, hoje em dia eu não faço mais isso. Não faria isso de novo. Se fosse com a cabecinha que eu tenho hoje, eu não faria. Porque eu achava que eu tava me vingando dela. Quando, na verdade, eu tava sendo uma idiota, né? Porque ela tirava da japonesa pra me dar o serviço. O fato dela não gostar de mim, e eu não sei se hoje em dia, eu acho que isso deve acontecer ainda em algumas fábricas. Ela tinha mania de me dar tapa, né? Bater assim no meu braço. E eu fui aguentando aquilo dali. Quando eu, por exemplo, eu não dava conta do serviço, ela tinha que parar a linha, porque era uma linha que rodava assim, né? Ela tinha um começo, um meio e ia lá pro final, que era onde que a pessoa via se estava funcionando tudo certinho. Então, ela tinha que parar essa linha. E a linha tinha produção diária. E por causa da minha pessoa, a produção começou a cair. Porque ela parava e nisso todo mundo tinha que parar. Aí ela ficava brava comigo. E eu lembro que ela falava assim, batia na perna e batia assim no meu braço. Aí quando foi um dia eu falei, oi, eu não vim pro Japão pra apanhar não, colega. Aí eu peguei, olhei pra cara dela assim, eu falei assim, olha aqui, falei em português. Eu falei, eu não sei japonês, mas hoje ela vai aprender português. Hoje ela aprende português. Aí eu peguei, olhei pra cara dela e falei assim, olha aqui, da próxima vez que você bater aqui em mim, eu vou fazer assim, na sua cara. Menina, ela entendeu português na hora. Mulher de Deus, eu fiquei impressionada. Aí ela nunca mais me bateu, só que ela ainda continuava, né, parando a linha por conta de que eu tinha excesso de trabalho e ela continuava parando a linha. Quando num belo dia teve uma reunião e ela mostrou um gráfico quanto que a linha parou depois que eu tipo, comecei a trabalhar lá. Eu me senti tão constrangida. Aí eu falei, Pois eu falei em português também, eu falei, isso não vai mais acontecer. Porque eu tô saindo agora. E fui embora. Não voltei mais pra linha. Então isso foi uma coisa que me deixou muito, muito constrangida. E assim, naquele momento, ainda bem que eu não falava japonês. Porque senão eu tinha falado poucas e boas pra aquela senhora, né? Mas assim, depois disso, tudo ficou bem, né? Eu mudei de linha, fui trabalhar em outra linha. E não tive mais contato com essa mulher. Outra coisa, gente, eu adorava fazer, eu gosto muito de cozinhar, de fazer bolo. Essa é uma coisa engraçada que eu passei aqui no Japão. Aqui tem muitos tipos de farinha. Farinha que a gente, para empanar, farinha temperada, farinha com pimenta, farinha sem pimenta, farinha com isso, farinha de tudo quanto é tipo, gente, né? E eu não sabia o que, quer dizer, eu achava que eu sabia o que era farinha de fazer bolo. E eu comprei uma farinha de empanar e fiz bolo, porque era branquinha, tava no saquinho de plástico. Eu estava acostumada com saquinho de plástico, branquinha. Aí eu fui, comprei uma farinha e fiz um bolo de fubá. E esse bolo de fubá, na hora que eu fui comer, um gosto horrível o bolo, horrível. O bolo não cresceu direito. Eu falei, gente, mas o que eu fiz de errado? Eu usei essa receita certinha. Joguei o bolo no lixo. Aí fui lá e comprei outra farinha. Errei o bolo de novo. Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada, meu. Pô, vou comprar outra farinha. Aí eu falei, não, mas não vou errar de novo, não. Vou errar, não.
eu vou furar a farinha e experimentar se é farinha. Gente, meu Deus do céu, que vergonha. Daí eu furei, eu falei, não, isso é farinha. Essa é farinha da farinha de fazer bolo. Levei pra casa, errei de novo. Errei de novo. Aí eu falei, gente, eu preciso de ajuda pra comprar um pacote de farinha. De novo você errou. Errei de novo. Eu comprei farinha de fazer alguma outra coisa. Não sei o que é, mas não era farinha de bolo. Porque farinha de bolo fica num lugar diferente das farinhas de empanada. As farinhas ficam num lugar diferente. E é um nome diferente. Mas eu não sabia ler. Então eu peguei. Aí, gente, uma menina foi em casa, aí eu falei pra ela, meu, não sei mais o que fazer, eu não consigo comprar um pacote de farinha aqui no Japão, eu sou inútil. Aí ela comeu o bolo, ela falou, não tá ruim, mas assim, tá estranho, mas não tá ruim. Eu falei, não, vai pro lixo. Ela, não, vou levar pra casa. Ela comeu o bolo, ela comeu um bolo horrível. Mas é que a gente, quando tá aqui muito tempo no Japão, a gente tem carência das coisas, então qualquer coisa a gente fica feliz, né? Ou como eu tava, assim, pouco tempo no Japão, então, assim, eu ainda tava com aquele gostinho de comida do Brasil, né? A menina não, né? Enfim, ela comeu aquele bolo horrível. Aí eu cheguei no serviço e eu fui contar, né, a minha história, né, pras pessoas, né? Gente, não sei. Aí no outro dia o rapaz trouxe um pacote de farinha pra mim. Ele falou, Ligiane, essa daqui é a farinha que você tem que comprar. Nunca mais eu errei, gente. Muito obrigado, senhor. Homem abençoado. Sim, me ensinou o que era um pacote de farinha. Enfim. É muita coisa que a gente passa aqui no Japão que, por conta de não saber falar japonês, né? É muito, muito difícil. Mas tem coisas engraçadas que acontecem, como essa minha história, a história da vaca da Bianca. Uma história que a Bianca contou de ter se chamar de vaca, entendeu? Então, existem coisas engraçadas que podem acontecer quando você chega num país que você não fala nada. Gente, já fiz muita coisa que hoje em dia, olhando pra trás, assim, eu falo, meu Deus, eu não deveria ter feito isso. Pois é, gente. Enfim, é esse um pouquinho da nossa experiência. Hoje em dia, a Bianca está no coco, que é como o segundo grau aí do Brasil. E logo mais, meu bebê vai pra faculdade. Tomara, né? Que vá pra faculdade. E eu hoje em dia, por mais que eu não falo assim japonês, fluente, me viro, a minha vida tá, claro, muito mais fácil hoje em dia. A gente tem muito mais acesso, né, à internet, encontrar as coisas através de traduzir o que a gente tá procurando, traduz no celular e consegue achar facilmente. Então é muito mais fácil a vida hoje do que quando eu cheguei, gente. Então é maravilhoso. A vida da Bianca hoje tá muito melhor, porque hoje ela fala fluente, entende muito bem, consegue se virar bem, não passa os perrengues que ela passou quando ela chegou. E eu também. Mas, assim, a gente olha pra trás e fala, meu Deus, quantas coisas eu passei. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado de conhecer a minha filhota, Bianca. E conta aí pra mim, vocês querem mais vídeos junto com a gente? Que a gente contando um pouco mais de coisas daqui do Japão. Se vocês gostarem, se vocês quiserem, a gente faz de novo. Olha, Bianca vai agora fazer um pedido especial pra vocês que estão assistindo esse vídeo. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Ativa o sininho, deixa um comentário, deixa um like aí. Ajuda a mamãe da Bianca. Ajuda. É isso, gente. Tudo bem que ela fez isso sob tortura, mas assim, tá tudo certo. Eu não deixei uma marca no corpo dela, tá tudo certo. Eu não vou ser presa por isso. Aí na descrição do vídeo tá as minhas redes sociais. Vai lá, dá uma moral pra mim, tá? Muito obrigada. Um grande beijo pra vocês e até o próximo. Tchau!